Hoje eu vou ensinar para vocês nunca mais esquecer, como identificar falsos profetas que apresentam falsos cristos. O apóstolo Paulo, ele fala a seguinte máxima: pregamos a Cristo e esse crucificado. Pregamos a Cristo e este crucificado. Por que ele diz isso? O próprio Jesus já tinha falado que haveria muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Veja bem, é muito pregado hoje em dia chave de carro, chave de casa, casamento, você é precioso, você é ouro puro de Ofir, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Irmãos, isso não é pregação do Evangelho. Isso não existe. Isso daí é para você gostar de ouvir. É para sua carne, é para o seu ego. O verdadeiro pregador, ele vai sempre pregar Cristo e esse crucificado. Você nunca vai ver um falso profeta pregando Cristo crucificado. Porque o Cristo crucificado não dá dinheiro. O Cristo crucificado não dá ibope. O Cristo crucificado não dá audiência. O que Jesus falou? Vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo, assim como eu não era do mundo. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vós não sois do mundo, o mundo vos odeia, do mesmo jeito que odiou a mim. Em outras palavras, o Cristo crucificado, a pregação do Cristo crucificado não agrada o mundo, porque ele obriga os ouvintes a encarar a si mesmo, encarar os próprios pecados. Por que Cristo foi crucificado? Por quê? Um homem santo, maravilhoso, que curava cego, limpava leproso, levantava paralítico, expulsava demônios. Por que ele foi crucificado? Por que ele sofreu tanto? Faz você refletir. Por que ele sofreu? Não tinha outro jeito, não? Faz você ver o quanto que o pecado é seríssimo. Aponta para si mesmo. Não aponta para um espelho que reflete a imagem do Senhor, não. Aponta para os seus pecados. O quão degenerado nós somos, pecadores imorais, maus por natureza. A palavra de Deus diz que o homem é mau desde sua meninice. Jeremias fala que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Totalmente diferente do que a gente ouve. Totalmente diferente. Ninguém quer ouvir isso, mas é essa pregação que faz você refletir. Veja bem, popularizou que Jesus morreu por todo mundo, mas você não encontra isso nas Escrituras. Você não encontra. Jesus, ele fala assim: todas as ovelhas que o Pai me enviou, essa eu não perderei nenhuma. Ele fala: este é o meu sangue derramado por muitos, não é por todos. Virgens loucas e virgens sábias. 5 era prudente e 5 era imprudente. Veja bem, a salvação é coisa séria. Examina-te, pois, o homem a ti mesmo e veja se permanece na fé. A fé em quem? No Filho de Deus. Irmãos, quando você ouvir uma pregação que você sair de lá querendo conquistar o mundo, se sentindo maravilhoso, preste atenção. Preste atenção. William, você está querendo dizer que toda pregação eu tenho que me sentir mal? Não. Eu só estou querendo dizer para você que o nosso caso ele é bem complicado. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar e buscar Jesus Cristo com mais seriedade e parar de seguir falsos profetas e falsos cristos. No começo, eu tinha muita dó dessas pessoas que iam nessas comunidades cristãs que prometiam chave de carro, chave de moto, dá seu carro, dá sua moto, dá seu aluguel e etc e tal. E eu ficava com muita dó porque a ignorância, ela é triste. Ela é triste. Porque quantas pessoas boas, não acreditam nisso cegamente e dá um carro, dá o aluguel, dá a compra da família para esses falsos profetas. Só que um belo dia, lendo as cartas do apóstolo Paulo, ele fala para não ter dó. Não tenha dó. Essas pessoas não estão buscando Cristo crucificado. Elas estão buscando vida boa na terra. Elas estão buscando aquilo que os falsos profetas entregam. Porque esses homens, eu não vou dizer usado por Satanás, porque o ser humano por si só é muito mau. Eles sabem as coisas que os seres humanos buscam,
E eles pregam isso, eles dão isso. É complicado, é triste. Satanás, como hábil pescador que é, ajusta a isca de acordo com o apetite do peixe. Você está buscando Jesus Cristo e este crucificado? Você está buscando salvação? O que faz você ir para a igreja é a salvação da sua alma e dos seus? Ou é uma vida confortável na terra? Porque se é apenas uma vida confortável na terra, não é Jesus Cristo que você está buscando, é um ídolo, porque Jesus Cristo não prometeu isso. Veja bem, Jesus, quanto a isso, sabendo da nossa fraqueza e da nossa pequenez, ele deixa 3 textos. Ele deixa outros, mas eu vou citar aqui 3 textos. Primeiro ele fala, observa as aves do céu, observa. Elas não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas mesmo assim o nosso Pai Celestial cuida delas. Vocês não valem muito mais do que essas aves? Observa os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, o maior monarca que já existiu na história de Israel, se vestiu como uma delas. Cheio de glória humana, não se vestiu como uma delas. Se Deus veste assim o lírio do campo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. E ele ainda complementa. Ele fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas temporais que tiram a paz sua, essas coisas pequenas que passam, que tira seu sono, que te dá ansiedade, ele vai te acrescentar, mas somente quando você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Veja bem, eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Confesso Jesus, prego, falo, faço mensagens, e durante o dia, a maior parte do meu tempo, eu me pego só pensando na vida na terra. Tenho que comprar isso, tenho que pagar a escola, tenho que pagar aquilo. Meu Deus do céu, preciso arrumar um jeito de aumentar minha renda. Meu pai, essa inflação. Irmãos, você acha que há alguma coisa que fica escondida diante de Deus? Você acha? Ele vê isso. Ele sabe aonde está o meu coração. Está nas coisas terrenas. Porque se eu tivesse realmente buscando o reino de Deus e a justiça, como ele diz, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas me seriam acrescentadas. Ele vai dar tudo. Provavelmente tudo. Não vou dizer tudo, porque não é assim, mas ele vai te acrescentar aquilo que você precisa. Quando o seu coração não estiver mais nela. Porque o ídolo não é só uma estátua de gesso. Não é só isso. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua mente e no seu coração. Não adianta nada confessarmos a Jesus e o nosso coração e a nossa mente está ocupada somente com as coisas da terra. É ruim ouvir isso, mas é necessário falar. Vamos seguir a Jesus, vamos meditar nele e nesse Jesus crucificado, no Cristo crucificado. Porque ele tem cuidado de nós. Ele vai salvar a nossa alma. A gente vai jantar com ele no reino dos céus. Vamos nos apoderar das promessas dele e não das promessas dos falsos profetas. Se apegue com Jesus. O apóstolo João diz assim, que já existia muitos anticristos naquela época. Todo aquele que confessa que Jesus não é o Cristo, esse é um anticristo. Todo aquele que oferece um Cristo que traga coisas que Jesus não prometeu, esse é falso profeta. Só que como que eu vou explicar isso para quem não lê as Escrituras? Leia as suas Escrituras, fecha esse vídeo. Termina esse vídeo e vai ler o Evangelho de Mateus, leia 28 capítulos, você lê rápido. E veja quais são as promessas de Jesus. Todas elas ele cumpre. Mas as promessas do falso profeta, ele não vai cumprir porque ele não prometeu. Mas se você não lê as Escrituras, como é que você vai saber o que ele prometeu e o que ele não prometeu? Tem uma frase muito conhecida que fala: mentes carentes de Bíblia são terrenos férteis para falsos profetas. Leia as Escrituras, leia o Novo Testamento. Conheça Jesus. Conheça Jesus, que você não vai ser mais iludido por esses falsos profetas apresentando os falsos cristos. Fiquem com essa palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Leia as Escrituras, hein? Fecha o vídeo. Leia o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia o de Mateus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.